Olá, boa tarde. Começa mais uma edição do nosso painel regional Debates, né? Você acompanha com a gente, confere sempre conosco a partir da 1h30 da tarde, personalidades da região, personalidades do Brasil, passando aqui pelas bancadas do programa e junto com você discutindo, debatendo e aprofundando os temas que estão na pauta, que fazem o dia a dia, né? Aqui da nossa região metropolitana e, claro, discutindo também os assuntos, os temas de âmbito nacional. Temos sempre uma reprise durante o dia, às 20 horas, né? Aqui do painel regional Debates, e um pouquinho mais na frente, às 22h, o nosso painel regional com entrevistas, né? E sempre temas ligados à região metropolitana e, claro, ao Brasil também. Nosso advogado, comentarista habitual do painel Debates desta segunda-feira, nosso Francisco Pacilo, mais uma vez conosco. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Pacilo? Prazer, Boturão. Satisfação estar mais uma vez aqui nesta bancada discutindo os problemas da Baixada. Nosso Heraldo José dos Santos, jornalista, advogado, comentarista, mais uma vez presente aqui ao painel Debates também. Tudo bem, meu caro Heraldo? Tudo bom, Boturão? É sempre bom renovar esses encontros de segunda-feira, cumprimentar também o colega Pacilo e felicitar os telespectadores que nos assistem. Lembrando sempre o 3014-5281, o telefone que está sempre aí à sua disposição para você entrar em contato com a gente, ligar para cá, participar conosco, enviar aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua avaliação, né, ou a sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em debate ao longo do programa. Estamos sempre online através do site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clicando lá no ícone painel regional, confere e acompanha em tempo real o que a gente está debatendo e discutindo aqui no programa. Depois de encerrado o painel Debates, vai para o YouTube, você revê como achar mais interessante, né, alguns trechos do programa, o programa por inteiro. E a gente sempre lembra também que pelas redes sociais você pode participar, pode estar junto com a gente, facebook.com/painel regional. Mantovani Calejão daqui a pouquinho deve estar chegando aqui também, né? Você deve estar estranhando, eu não anunciei o Mantovani nesta abertura. Um pouquinho atrasado, já deverá estar conosco também para dar aquele toque de pimenta, né? Que ele está acostumado e que o telespectador com certeza considera bastante interessante e curioso, né? Vamos aguardar. Destacando sempre na abertura os nossos parceiros, né? Parceiro bissemanal, como é o Jornal da Orla, que circulou durante o final de semana e ainda nesta segunda-feira aqui por Santos, por toda a região metropolitana. Trouxe aqui na capa bichos e bruxas soltos, né? Aí a imagem do cachorro meio invocado aqui, né? Mês com fama de agorento, agosto é visto com maus olhos, principalmente pelos supersticiosos. Não sei se temos supersticiosos aqui na mesa, né? Mas eu passo aqui ao Pacilo e passo aqui também ao Heraldo José, né? Mais esta edição do nosso Jornal da Orla, que circula aqui pelas cidades da região metropolitana. Você é supersticioso, Pacilo? Não, nem um pouco, viu? E eu acho que a gente tem que rever essa posição, porque através dessas questões, superstição, mandingas, etc., você acaba direcionando a sua vida para questões esotéricas, né? E nós temos que pensar no dia a dia, no concreto, na realidade, naquilo que a gente vivencia. Eu tenho um pouco de rejeição a este tipo de cultura, né? Olha, eu não passo debaixo da escada, hoje é dia 13, Você passa? e etc. Não, eu estou dizendo das pessoas, né, Heraldo? Essa questão, isso você perde o referencial, e você, telespectador, fica atento nisso, viu? Porque às vezes pode ser até um direcionamento. Eu acho que nós temos que ver a vida como ela é, dentro de uma realidade, né? E essas questões aí, isto que não tem comprovação científica, eu acho que a gente tem que olhar com reserva. É o que eu faço. Perfeito. E você, Heraldo, é supersticioso? Em algum momento já foi? Em algum momento, não? Ah, um pouquinho. Acho que todo mundo tem um pouquinho, viu, parceiro? eu- Pode ser eu- verdade. De alguma maneira, alguma forma, alguns tipos de mandinga, de superstição sempre tem, né? Eu não passo embaixo de escada. Não, passa? Não. Ah, não. Isso Não, primeiro porque pode cair na minha cabeça. Olha, Ué? Agora, por exemplo, também se tiver um despacho lá, não vou chutar despacho, vou respeitar. eu gostaria até de saber Não. agora como é que fica na lei de limpeza da É uma cidade. boa pergunta. Essa questão aí, se o despacho vai ser considerado infração ou não. Tem que limpar depois se foi alcançado o objetivo ou não, né? Depois tem que dar aquela limpadinha. Eu Mas acho, não pode, né? eu acho que o culto tem que ser feito em um local apropriado. Esse negócio de fazer culto no meio da rua, isso é antiquado, antigênico.
E não tem fundamento nenhum, né, essa exposição. Eu acho que cada um vai na igreja, vai no terreiro, vai onde quiser, mas num lugar apropriado. Eu, particularmente, sou contra esse negócio de encruzilhada, vela, bode, gato, esse troço todo aí. Eu acho que, por mim, deveria ser proibido. Quem quiser professar a sua religião e etc., professa de alguma maneira em algum local adequado. Porque ninguém é obrigado a participar, né, desse tipo de culto. O senhor é favorável ao macumbódromo, então, é isso? Pode ser macumbódromo, pode ser o que Tá virando uma for. sucupira, então, doutor? Não, doutor. É. Eu acho o seguinte, a religião deve ser tratada de maneira bastante objetiva. Não tenho nenhuma particularidade contra a religião. E eu acho que cada um professa aquilo que pode lhe trazer um conforto espiritual. E também aí o William Reich tocava bem nessa questão aí do aspecto espiritual. Vê bem, por que que todo mundo, se eu não professo aquele tipo de religião, aquele ritual, que eu tenho que participar, né? Ou seja, no momento ou então depois, aquela questão que fica à deriva lá na encruzilhada, ou seja, em qualquer lugar, na mata, etc. Eu acho que a preservação, inclusive, quando se fala na preservação ambiental, se fala em matas, se fala em animais, se fala em tudo. Então, eu acho um pouco de exagero e um pouco de falta de postura da sociedade e das autoridades. E, nesse aspecto, vou até mais além. Eu acho que as religiões têm que ser, não só fiscalizadas, mas têm que serem fiscalizadas em termos econômicos. Você vê só, se me permite aí adiantar um pouquinho, não, nem sei se vai ser tema. Você vai falar do Templo de Salomão? Templo de Salomão. Isso é uma ostentação, isso é um absurdo. De onde vem esse dinheiro? Né? Eu acho que é uma exploração e que deve ser coibida. Ou então deve ser fiscalizada e deve ser tributada. Não tem o mínimo sentido que religião não tenha tributação e livro tenha, educação tenha. Então, acho que nós estamos querendo evoluir, né? Tudo aquilo que é dogmático, aquela coisa que é, porque alguém falou que é, alguém disse que tocou na mão de Deus e dá aquele testemunho, eu tenho bastante reserva em relação a isso. O senhor está querendo muito a intervenção do Estado na religião, doutor Passinho. Isso é muito perigoso. Não estou querendo que o Estado intervenha. A partir do momento que o senhor fala em fiscalização, o Estado vai dizer qual é o credo que você vai professar daqui a pouco. Não, ele não vai dizer. Eu acho que deve ficar livre e as pessoas é que vão procurar. Aliás, isso consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. À medida em que você coloca o Estado para fiscalizar esta ou aquela religião, o Estado vai se sentir dono da sua crença também. Eu respeito a posição, mas vê bem, será que nós não temos que saber de onde veio 680 milhões? Por que que este dinheiro não contribuiu para o conjunto da sociedade? Esse dinheiro saiu do conjunto da sociedade de alguma maneira e está servindo praticamente a um único fim e a uma única pessoa, ou então um grupo. Não tem cabimento isto. Não, sabe, 680 milhões. Eu passei em frente, não estava aberto, estava por uma casualidade, inclusive em São Paulo, aquilo é de uma ostentação muito grande. E outra coisa, a terra maior que saiu... Maior que o Vaticano, não? Hã? É menor que o Vaticano. É maior que a Aparecida. Maior que a Aparecida, maior que a três vezes, Aparecida. né? A Aparecida paga impostos? Não, eu estou dizendo no geral. No geral, todos os... O senhor se incomoda porque é um templo de uma igreja que no tem geral. pouco mais de 30 anos. Então tem alguma coisa errada. Se nós temos 40 anos. Se nós temos a católica romana que não tem essa suntuosidade... Ah, mas tem. Não tem aqui. Bom, o senhor conhece o Vaticano? eu conheço, mas eu tenho uma postura bastante refratária a essa coisa de dizer, olha, é porque é dogma. Está me parecendo porque é do senhor Edir Macedo. Seja quem for. E agora, eu também tenho uma visão bastante clara, né? Ou pelo menos para mim, nós confundimos aí Jesus Cristo, né? O homem, e aí está lá, a história demonstra tal, com a figura, né, de Cristo, que são coisas que foram apropriadas, né, por filosofias e que divulgam um certo interesse, né? Seja ele político, seja ele econômico, de alguma maneira tem isso daí.
eu vejo que isto deve ser melhor esclarecido. Se todo o conjunto da sociedade contribui para que haja, né, uma construção desta, eu acho que isto tem que ser, no mínimo verificado. Não é possível um volume de dinheiro tão grande sem nenhuma origem. E olha que nós temos visto aí pela imprensa, graças a Deus, isto é um aforisma, isto é uma mera expressão, né, mas graças à imprensa, que se soube que lá não podia haver a construção, que era uma mera reforma, e na realidade se passou por uma construção. Se tirou não sei quantos mil caminhões, não se verificou, analisou a terra e foi jogada numa universidade, na USP Leste. Quer dizer, sem nenhum tipo de controle. Geraldo, todo o controle, toda a fiscalização do conjunto da sociedade é que talvez os fiscais que nós tenhamos aqui hoje não fazem o papel devido. Mas é bom uma ordem. Olha, realmente é indiscutível, né, que a suntuosidade do tamanho, né, e o que se gastou ali no Templo de Salomão assustam, né, impressionam. Né? Será que para você passar a imagem a palavra de Deus, né, de Jesus, é preciso aquilo tudo? Como também na Vaticano, Aparecida, o próprio Vaticano, enfim, você olha para aquilo, vê aquilo e para que tudo isso, né? Será possível? Você ajoelha em casa, no seu quarto, faz a sua oração, você bate um papo com Deus, né? Seja ele qual for o seu Deus, qual for o seu credo. Né? Realmente é algo impressionante, algo polêmico para se discutir. Vamos registrar aqui a manchete, a capa do Diário do Litoral, nosso parceiro do dia a dia, nesta edição de segunda-feira, tá certo? O DL que está aqui com o Wi-Fi dos ônibus é testada, tá certo? Esta é a manchete dessa edição. Em algumas linhas, dependendo do horário, a rede só existe na teoria. E o passageiro não tem a conexão. Né? E ao lado aqui você pode ver também a foto, né, com o susto no Porto de Santos, mais um incêndio no terminal de açúcar, né, aqui no Cais de Santos, revelando que estamos realmente com problemas de segurança. Eu entrego aqui ao nosso Pacilo, mais uma edição do Diário do Litoral, né, e o Heraldo também recebe. Né? Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí que deixou todo mundo preocupado durante o final de semana. Ainda durante esta manhã era possível acompanhar os bombeiros trabalhando no combate a esse incêndio que atingiu os armazéns lá no terminal açucareiro da empresa Rumo Logística do Cosan, do Grupo Cosan. Isso começou por volta de 4 da tarde, né? 4 horas da tarde de ontem. Pelo menos o armazém 10, né? 10 externo, foi destruído e o trabalho dos bombeiros já durava até as 11 horas da manhã de hoje, por volta de meio-dia, mais de 15 horas de trabalho para controlar esse fogo. De acordo com a guarda portuária, a causa desse incêndio pode ter sido superaquecimento nas esteiras em razão do forte calor que vivíamos ontem. Né? Entre 13 e 14 horas, a base aérea de Santos registrou ontem 34 graus, realmente uma temperatura altíssima, completamente fora do comum para os primeiros dias do mês de agosto, que estamos vivendo, não se esqueça, você que está em casa, estamos vivendo o inverno brasileiro. Né? Uma possível falha mecânica, segundo a guarda portuária, também pode ter sido responsável por mais esse incêndio. Né? E aí, Pacilo, mais uma vez, um incêndio complicado aí na área portuária. Proporções bastante razoáveis, né? E compromete inclusive até a movimentação do produto, que é um dos importantes produtos que a gente exporta. Agora, vê bem, Boturão, o que a gente observa nisto, né, numa abordagem bastante simples, é que falta prevenção, falta manutenção, né? Porque um incêndio dessa proporção, ele ocorre em função, né, de um superaquecimento e que deu controle das pessoas, dos responsáveis pelo equipamento, né? A verificação, a manutenção. Se eu sei que há o aumento da temperatura, eu tenho que também prever que se eu quero fazer um embarque mais rápido, eu dou mais velocidade no processo, isto também gera um aquecimento. O açúcar é de fácil combustão, quer dizer, eu não posso atribuir a culpa ao acaso. Normalmente, até como nos acidentes de avião, geralmente é uma falha humana
e no caso aí dá para se perceber, ou pelo menos é previsível, ou pode-se concluir que isso decorre de uma falta de manutenção, de uma falta de acompanhamento do trabalho pela equipe de segurança, pela gerência, pelos aqueles que estão envolvidos diretamente e têm responsabilidade para com o exato trabalho a ser realizado. E, Geraldo, você que acompanha aí sempre de perto essas questões importantes que envolvem aí a nossa área portuária. Eu também penso como o doutor Pacilo, eu acho que está faltando um pouquinho mais de atenção na área preventiva. O ano passado mesmo nós tivemos aquele grande incêndio ali na mesma região, né, que provocou inclusive um grande desastre ecológico, uma mortandade imensa de peixes. E a gente não vê, principalmente nesses locais que são mais suscetíveis a essa ocorrência, uma ação mais preventiva. Não é a primeira vez, talvez não será a última, que nós vamos nos defrontar com incêndios em terminais aí que movimentam açúcar. É uma carga altamente inflamável e parece que fica a coisa meio solta ali. Aliás, alguns incêndios dão margens a dúvidas gritantes mesmo. Um dos últimos, há cerca de uns 6 ou 8 anos, doutor Pacilo, na região ali da Cosan também, a perícia apurou algumas situações meio controversas. Geraldo, você lembrou bem. A gente não tem os resultados, que nem você lembrou aí, com propriedade da mortandade dos peixes, etc. A gente não sabe efetivamente os resultados, né? A coisa vai caindo no esquecimento e a gente fica aí sem saber em concreto. Inclusive para que haja a prevenção. Olha, eu sei a causa, aconteceu de tal maneira e eu tenho que tomar esta cautela. E a gente não tem acompanhado esses resultados. Outra coisa que chama a atenção, doutor Pacilo, é quando se fala tanto em desenvolvimento, modernização, o açúcar, da forma que se dá o embarque dele hoje, é uma das coisas mais primitivas. Eu acho que desde o início do Porto de Santos. Quer dizer, não se tem um trabalho para melhorar esse tipo de embarque. E outra coisa, navios que aportam aqui em Santos para o recebimento dessa carga, em portos mais modernos sequer tem autorização de entrada. Corretíssimo, bem lembrado. É uma coisa primária, olha, paleolítica, essa movimentação desse produto, né? Granel, né? Desse granel, a forma de granel, né? Acho que está ultrapassado a movimentação nesse sentido. Olha, outros terminais como a BTP e a Copersucar, que é a vizinha às instalações da Cosan, né, enviaram também as brigadas de incêndio para auxiliar as equipes a tentar controlar as chamas, o fogo, as labaredas, né. Codesp e Cosan confirmaram nesta manhã a destruição do armazém 10, né, e também da esteira que faz a ligação com o armazém 10 ao armazém 5. O alcance dos danos e a questão do incêndio, né, a totalidade da área afetada pelo incêndio, as operações do terminal devem ser determinadas ainda nos próximos dias, né? Então, vamos aguardar para saber mais resultados, para ter o diagnóstico aí de mais esse problema que tivemos aí na área portuária, no Cais de Santos. E o pior é que fica aquele cheiro terrível, né? Fica. Aquele cheiro de açúcar queimado aí pela cidade inteira, um cheiro que incomoda muita gente, se é que não causa aí problemas respiratórios também, que não faltam aí na área da portuária, lá na Ponta da Praia, aqui na cidade, né, Pacilo? Eu acho que a gente tinha que repensar os terminais, né, a localização, pelo tipo de produtos. Por exemplo, você colocou bem, Buturão, a dispersão de partícula na ponta da praia não tem o mínimo sentido o terminal estar na ponta da praia. Isso tem que estar no estuário, no fundo, ou tem que estar do lado do Guarujá, onde tem áreas, né? Eu acho que a gente tem que repensar isso. Por isso, eu vejo aqui a importância do painel regional debates, quando traz esta discussão a respeito do porto, que é tão ou mais importante, né, hoje aqui na região. Você pode ver que foi feito um levantamento recente aí, que os maiores investimentos ocorreram no Porto de Santos. Então, isto aumenta a responsabilidade, né, e deve aumentar a nossa atuação, fiscalização, discussão a respeito do que é feito no Porto, porque todos nós que vivenciamos, que abraçamos o Porto, que temos uma interação com o Porto, temos também
condições e devemos, né, apontar aquilo que nós entendemos que é melhor para o Porto. Aliás, nesse aspecto, nós criamos recentemente uma associação, foi criada recentemente uma associação de acionistas minoritários, né, para que eles atuem junto à companhia, esclarecendo, discutindo, levantando os problemas que a própria comunidade sente. Essa questão da movimentação do granel na ponta da praia tem que ser discutida urgentemente. E a própria prefeitura tem legitimidade e competência para que desautorize que se faça essa movimentação na ponta da praia. Pressão para isso existe aqui na cidade, né, Heraldo? Tem. Os principais vereadores aqui, o vereador Banha fala isso constantemente aqui no programa, entrou já com uma representação com relação a isso. A própria Câmara, né, como um todo, né, vem atuando nessa direção. O prefeito Paulo Alexandre também bateu o martelo aí, proibindo as novas instalações e novos terminais de grãos na ponta da praia, né, e de fertilizantes lá na área de Outeirinhos. Ou seja, eu acho que a cidade, através das suas principais lideranças, vem fazendo um movimento nesse sentido, né? Heraldo. Exatamente. Tivemos aí a lei municipal que foi contestada em Brasília, né? Tiveram lá um procurador-geral da República a suspensão da aplicação da lei municipal, que exatamente não é que ela proíba, ela disciplina. Ela diz que ali na ponta da praia não pode mais se instalar esses terminais. Não é? Agora, está sendo travada essa luta jurídica aí, mas eu acho que tanto a Câmara como a Prefeitura agiram em defesa da cidade. Agiram em defesa da cidade. Porque quem mora em Santos, quem sofre os efeitos ali daquela situação do ar totalmente poluído, é que sabe e o quanto sofre. Portanto, quem está lá em Brasília não se percebe dessa situação. Eu acho que essa luta empreendida aí pela Prefeitura, pela Câmara, há de dar resultados satisfatórios. Antes do intervalo, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, já que os imóveis que abrigam os restaurantes populares Bom Prato, que é uma parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Santos e a Associação Estrela do Mar, esses imóveis vão receber melhorias em breve dentro do Proassistência, Programa de Reformas de Obras Novas, né, da Assistência Social. A unidade no Mercado Municipal, na Praça Iguatemi Martins, sem número, lá na Vila Nova, entra em obras a partir da segunda quinzena deste mês de agosto. Né? Obras que incluem manutenção e reforço das instalações elétricas, reparos também no telhado, adequação na parte hidráulica, além de colocação de grades de proteção. Esse trabalho é sob fiscalização do Departamento de Administração da Região Central Histórica, né, da Secretaria de Serviços Públicos de Santos. Essa obra deve levar cerca de 3 meses, com um investimento aproximado de R$ 161 mil. Voltamos daqui a pouco. Lembrei do programa de rádio uma vez, para dar uma Estamos de volta com o nosso painel regional Debates. Nesta segunda-feira, a gente com prazer conversando aqui com o nosso Francisco Pacilo, advogado e nosso comentarista habitual, com o Heraldo José dos Santos também. O telefone segue aberto, 3014-5281. Você liga para cá, participa com a gente, com a sua pergunta, com a sua opinião, seu comentário, e ainda pelas redes sociais, facebook.com/painel regional. Bom, Pacilo me traz aqui, né, uma edição da última sexta-feira do jornal Valor Econômico, é isso, Pacilo? Valor Econômico, onde aparece aqui uma matéria curiosa, onde o BNDES deverá financiar, ou vai financiar, obras do aeroporto de Havana, capital de Cuba. Não é? O BNDES aprovou, já está em fase de contratação, de financiamento de uma operação para modernização do aeroporto de Havana, em Cuba. Né? E o curioso que a gente comentava antes do programa começar é que com tantas obras, né, tantas obras de infraestrutura, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, estradas, sei lá mais o que, não é? Que a gente tem pelo Brasil afora e que não são concluídas, aí a gente é obrigado a ver aqui mais uma... Já não bastava o porto cubano, não é? Porto de Mariel. Porto de Mariel, financiado também pelo próprio BNDES, né? Pelo governo brasileiro. Ainda vem essa informação aqui que o Pacilo nos traz
que estava estampada lá com a matéria do Valor Econômico da última sexta-feira, não é, parceiro? O Botorna, se me permite, é curioso isso, né, que o Brasil perdoe dívidas de ditadores africanos. O irmão do Fidel Castro, quando vem ao Brasil, fica Raul Castro, fica no palácio, na Granja do Torto, ou seja, na instalação do governo brasileiro. Mas é autoridade. É autoridade, mas ninguém fica. Eu acho assim, não. Eu acho que existe uma intimidade. Ele traz médico cubano, daqui a pouco nós estamos tirando o tapete. É o dinheiro do povo brasileiro que tem que ser investido com retorno. Eu não invisto aqui dentro, vou investir fora, quando existe tanta necessidade, tanta obra para ser feita que não foi concluída. No Porto de Santos mesmo tem, né? Não só a entrada da cidade. Quer dizer, há uma ideologia que substitui a finalidade econômica da aplicação, né? Então eu vou jogar o dinheiro lá, Cuba vai repatriar esse dinheiro de alguma maneira. O Porto de Mariel, as dívidas que foram perdoadas lá dos ditadores africanos, não tem o mínimo sentido. Acho que está na hora da gente realmente começar a discutir o que o BNDES está financiando externamente, com a finalidade, o que tem de retorno é dinheiro que foi pago pelo conjunto da sociedade, né? Ele tem uma função social. Ele não está criando, com esse financiamento, não está criando emprego no Brasil, está criando emprego fora. Então, eu acho que isto tem que ser revisto, tem que ser pensado. E estão aí os deputados, pelo menos aqueles que se dizem representantes do interesse da nação brasileira, e no Congresso, na Câmara e no Senado, discutir esse tipo de investimento. Fica aí uma observação e uma crítica contundente. Eu acho que se o país está numa condição de suficiência econômica, e não está, porque o crescimento está nulo aí há 2 anos, se nós temos toda uma economia que é satisfatória ao povo brasileiro, há um excedente, eu posso até entender que a gente deve investir com retorno em outros estados, né, internacionais, em outros países. Agora, investir para agradar A, ou B ou C, inclusive em regimes ditatoriais, isto é ofensivo. Isto deve ser objeto, aí, inclusive, de uma CPI, para ver de que maneira e por que se faz isso. Porque está meio bagunçado, viu, Botorão? Petrobras, isso é uma bagunça do tamanho de um bonde. Por isso que a gente tem que rever toda esta forma de aplicar o sangue e o suor do povo brasileiro. Heraldo, BNDES financiando obras no Porto de Havana. Qual o valor aeroporto, perdão. Tem valor? Aeroporto. Tem valor despendido dessa obra aí, desse empréstimo? O empréstimo deve ser de 150 milhões de dólares. 336, quase 340 milhões de reais. É um pouco menos do que o nosso túnel, né? Bem menos. Dá para fazer o túnel, dá para fazer tanta coisa. 1 bilhão, é isso? 1 bilhão de reais? Isso. Um terço. Eu acho que sou obrigado a concordar com o doutor Parceiro quando ele disse que houvesse aí um atendimento à infraestrutura nacional e dispondo o BNDES desses valores, não vejo problema nenhum de emprestar também para outras nações, outros países. Agora, não é o que a gente está vendo, né? Não é o que a gente está vendo. O que se fala sempre é que, não tendo recursos, não tem como fazer obra. Essa é a ladainha que vem se repetindo há anos. E, de repente, você tem dinheiro para o Porto de Mariel, para o aeroporto de Havana, e logo mais nós vamos estar suprindo toda a infraestrutura da ilha de Cuba, fazendo aquilo que Moscou deixou de fazer. Vamos botar a faixa vermelha. A gente tem que fazer um rápido intervalo e em instantes a gente retoma aqui o nosso painel regional Debates. O que houve aí? Travou aí, filho? Muito bem, a gente volta aqui com o nosso painel regional Debates após um intervalo estratégico, né? Aqui com as participações sempre importantes do nosso Francisco Pacilo e do Heraldo José dos Santos também, né? Já temos algumas participações, algumas perguntas dos telespectadores sempre participando conosco, sempre colaborando aqui com a gente. Vamos entrar num outro tema, falamos há pouco antes do intervalo estratégico,
sobre o BNDES financiando obras do aeroporto de Havana, né? É algo bastante curioso, bastante estranho, como disse o Pacilo e como o Heraldo avaliou também. Com tantos problemas de infraestrutura espalhados pelo Brasil inteiro, o governo brasileiro decide fazer obras, né, e investir em infraestrutura em Cuba. Vamos entender um dia por quê, né? Mas tem uma situação bem mais próxima da gente aqui, também é um outro problema, outra polêmica, né? Uma comissão especial de inquérito foi criada na Câmara de Cubatão para avaliar aí o chamado Ecopátio. O Ecopátio foi criado, né, uma área cedida, uma área grande, muito grande, 450, 500 mil metros quadrados, a Ecovias, para que se fizesse ali o estacionamento, o pátio de caminhões, né? Para que os caminhões estacionassem, tivessem tempo suficiente para fazer aquela parada, aquela organização, inda e vinda do Porto de Santos, o Polo Industrial de Cubatão, enfim. De repente houve um desvio de função ali, e o que acontece é, na verdade, um pátio regulador de containers, né? E o estacionamento de caminhões acabou ficando de lado. O valor pago, repassado à prefeitura, você já acompanhou aqui várias vezes, vários debates, várias discussões sobre esse tema, né? É um valor absolutamente irrisório, cerca de 6 mil, 7 mil reais, né? Aproximadamente ao mês. Ninguém entende porque que a prefeitura não toma também uma postura mais agressiva com relação a esse tema, a esse assunto, né? A comissão já recebeu lá o coordenador, o gerente do Ecopátio recentemente, há cerca de um mês e meio atrás, 2 meses, né? Nós registramos aqui. Ele assumiu um lucro de quase 40 milhões de reais, lucro operacional de quase 40 milhões de reais no Ecopátio em 2013. A Comissão Especial de Inquérito da Câmara vai apresentar nesta tarde, né, nesta segunda-feira, né, daqui a pouquinho, o relatório final que a comissão chegou, né, a respeito desse tema, desse assunto, né. Nós temos aí várias lideranças envolvidas nessa questão. Aqui o Banha, vereador aqui de Santos, com uma representação também no Ministério Público. Temos a presidência dessa Comissão Especial de Inquérito, do vereador Ademário Oliveira, que é do PSDB, em Cubatão, né? E esse relatório apresentado, mais à frente, ele vai, evidentemente, à votação no plenário da Câmara. Bom, é um assunto polêmico, né? Pacilo e Heraldo, a gente vem acompanhando já há bastante tempo aqui ao longo do programa. Armando Campinas também teve participação importante, discutiu aqui também com alguns vereadores de Cubatão esse assunto. Aparentemente um desvio de função, né? E me parece que em prejuízo à região e à cidade de Cubatão também, né? Eu fico um pouco preocupado com essa simplicidade quando acontece um pequeno desvio e dá 40 milhões de lucro para alguém. E você colocou muito bem, Boturão, interfere em toda a região, né? Que era uma localização estratégica para que houvesse estacionamento de caminhões. Eu acho que o vereador Banha, quando intervém nisto, demonstra a sua preocupação não apenas com a cidade, mas com a região. Isso é importante, né? Esta postura. Aliás, ele está sempre aí representando o Ministério Público e sempre observando com bastante percussiência e toda a problemática que atinge a cidade. Eu vejo que este processo, esse procedimento está muito mais próximo do Código Penal do que do direito administrativo ou do que do Código Civil, né? E eu acho que nós temos que cobrar isso de maneira efetiva. Não tem o mínimo cabimento uma área destinada, específica, para atenuar o problema que nós temos aí de acesso ao porto, né? Seria um bolsão que iria confinar, regular os caminhões que estavam se dirigindo ao porto, com a safra, com carga em geral, e de repente se torna uma área privativa de uma empresa que não paga sequer IPTU. Isso é um caso de polícia, né? Não existe erro de ninguém. É um crime e tem que ser apurado. Olha, eu errei, eu pensei, será que ninguém está vendo que aquilo era um estacionamento, de repente se tornou pátio de container? Uma empresa? Será que ninguém da prefeitura observou que todo um volume daquele, com aquela movimentação, não se paga IPTU? Não é? Eu acho que a gente não pode ser ingênuo a tanto de admitir que isso seja um mero e simples erro. Eu acho que isso é um caso de polícia. É realmente um grande desvio de finalidade, porque nós tivemos aí, o ano passado, principalmente, problemas seríssimos ali
na mobilidade, no sistema cheio de imigrantes, e de repente o Ecopátio, que é uma empresa do grupo Ecovias lá, se transformou numa área cedida lá pela Prefeitura de Cubatão, em área de retroporto. Quer dizer, ganhando dinheiro, locando espaço para containers, quando deveria era destinar aquele local para regular a movimentação de caminhões, né? Com destino ao Porto de Santos, o Polo Industrial de Cubatão, enfim, toda aqui a nossa região da Baixada Santista. Agora, causa estranheza, Boturão, como você mesmo lembrou, a Prefeitura não ter tomado nenhuma providência até hoje. Quer dizer, deixou para a Câmara, tem lá uma comissão especial de vereadores que está apurando isso, mas eu acho que o Ministério Público também devia agir com mais celeridade, porque esse desvio de finalidade está causando imensos prejuízos a toda a Baixada Santista. Pois é. Os caminhões, especialmente no período de safra, né? Soja, açúcar, enfim, né? A gente vê o que acontece aí com entrada e saída de Santos absolutamente abarrotada pelos caminhões, né? Lá de Guarujá também, e Cubatão, que está ensanduichado nessa coisa toda, acaba sofrendo uma barbaridade. Já não é fácil o trânsito e a mobilidade urbana aqui para a gente que vive normalmente na Baixada Santista, né? E ainda quando vem esse período de safra, a coisa triplica. E ficou estranho, só lembrando agora, no ano passado nós tivemos aí uma medida de autoridade da prefeita de Cubatão de proibir os veículos de entrar na cidade em determinado horário, quando na verdade ela devia agir com mais rigor para que a destinação originária da seção da área fosse mantida. Quer dizer, então se ela percebeu que o problema estava se agigantando e já tinha uma possibilidade de solução, deixou passar também essa grande oportunidade. José Arimateia, Macuco, ele liga para a gente aqui, participa conosco, diz assim: Heraldo, você como jornalista, o que tem a dizer da Operação Porto Seguro? É segredo de justiça? Engavetou? Tem gente envolvida? Muita gente envolvida. Né? Cumprimentar o Zé Arimateia lá do Macuco, dizer que tem muita gente envolvida assim. E essa questão do segredo de justiça, Zé Arimateia, na verdade é uma garantia que tem aí as autoridades para poder investigar com mais profundidade o caso. Esteja certo que os culpados serão punidos, sim. Muitos não acreditavam que os mensaleiros iriam para a cadeia. Está certo que alguns já estão deixando, mas a medida profilática foi tomada. Marcelo, alguma coisa a concluir, não? Olha, eu acho que nós devemos acompanhar, assim, essa questão da Porto Seguro, saber, inclusive, quem vai pagar os desvios que houveram, porque não basta só colocar na cadeia, você tem que colocar, no sistema econômico capitalista, você tem que colocar a mão no bolso de quem pôs no bolso que não era dele. Então, não é só isto, não. Eu acho que nós temos que saber tudo o que ocorreu. Eu tenho um pouco de cautela com essa questão de segredo de justiça. Eu acho que as coisas têm que ser colocadas à mostra. Parece que tem político envolvido, tem político, ex-político, tem uma sintonia muito grande aí e que a sociedade precisa saber. Inclusive, se essas pessoas estão no nosso meio, se estão presas, estão soltas, como é que é, se continuam na mesma vida. Eu acho que é importante isso aí, deixar bem claro. Custódio, aqui do bairro do Boqueirão, diz assim: de acordo com a ministra do Meio Ambiente, a lei determina que nenhum município brasileiro não pode ter mais lixões ou aterros sanitários. Quantos lixões ainda temos na Baixada Santista? Temos alguns, né? Aterros sanitários temos Nós também. temos aterro sanitário, lixão não temos não. Lixão não, né? Não. Mas é interessante essa questão, viu, que realmente o município tem que se responsabilizar pelo descarte, seja ele qual for, de uma simples pilha, resto de construção e etc. Cabe no município essa organização, é importante a organização da administração pública federal, quando ela estabelece que isto cabe ao município, né, o município tem que assumir essa responsabilidade, porque ele, mais do que ninguém, né, administrador público municipal, sabe exatamente onde é o descarte, como, que tipo de descarte, qual é o volume do descarte e onde ele pode adequar ou não. Ou então enviar para um centro de tratamento, etc. O que não pode é se aliar, né, achar que o problema não é com o município.
Muito bem. Nós tivemos 2 grandes lições aqui, né? O da Lemoa Sambaiatuba, né? E o aqui em Santos e o Sambaiatuba lá em São Vicente. Esses 2 lições já foram extintos e as áreas estão sendo monitoradas sob tratamento. Muito bem. Bom, a gente está acompanhando aí, muito que timidamente, né, o início da campanha eleitoral de 2014, né, e evidentemente que alguns debates estão sendo feitos, né, o UOL, SBT, Jovem Pan, enfim, vem entrevistando a presidente da República, entrevistando o Aécio Neves, entrevistando o Eduardo Campos, o trio, né, de presidenciáveis que desponta aí nas pesquisas de opinião, né? E pegou aí a questão do candidato do PSDB, lá a história do aeroporto de Cláudio, o aeroporto foi construído no terreno da família dele, na família do tio dele, né? E agora vem essa questão da Petrobras novamente colocada em pauta, aí com a matéria da revista Veja, que circulou nesse final de semana, demonstrando claramente, né, ou comprovando lá, de que as pessoas que foram depor, né, na CPI da Petrobras receberam de antemão, né, antes de serem questionadas, né, as perguntas que lhes seriam devidamente feitas. Ou seja, segundo a reportagem, foi lá um grande teatro, né, o que foi feito no Congresso Nacional nessa CPI da Petrobras. E desdobramentos, me parece que teremos ainda pela frente com relação a esse tema. Aeroporto de Cláudio, no lado do Aécio Neves, né? Essa questão da Petrobras que envolve a presidente da República, especialmente pela compra lá da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, quando Dilma Rousseff era ministra, chefe da Casa Civil, e automaticamente, né, era a presidente do Conselho de Administração da Petrobras, né, Pacílio? Olha, eu não quero defender, eu acho que está errado o Aécio quando faz o aeroporto lá em Cláudio e se utiliza, a família tem a chave do aeroporto. Está errado, é ruim e é lamentável que ele faça essa confusão. Mas diante de você investir no aeroporto de Cuba, eu acho que prefiro que o dinheiro mal gasto seja mal gasto no Brasil do que fora no Brasil. Bom, agora, em relação à campanha política, eu também fico abismado. Eu tive a curiosidade de olhar alguns candidatos, etc., candidato a deputado federal aqui da região, etc., disse que vai gastar 6 milhões de reais na campanha. Eu me pergunto, sempre teve na vida pública, nunca arriscou nada na vida privada, né? Transformou a atividade política numa atividade profissional, diz que não tem dinheiro e, de repente, se propõe a gastar 6 milhões. Eu acho que a gente tem que observar, viu, o eleitor tem que observar bem a história dessas pessoas, o que fizeram, por onde passou, como vive, de que maneira vive, para que possa dar o seu voto. Porque é uma questão bastante delicada você indicar um representante seu na Câmara Alta, na Câmara dos Deputados em Brasília, né, que vão fazer leis que isto vai atingir a cada um de nós. Então nós temos que ter muita cautela. Eu vejo com bastante curiosidade, pelo menos, né, que alguém sem dinheiro, pelo menos é o que diz que não tem dinheiro, e se propõe a gastar 6 milhões, 8 milhões, 9 milhões para ser candidato, e pode ser eleito ou não, né? E se eleito sem dinheiro, vai ter que pagar para alguém de onde veio esse dinheiro. Isto vem, se não vem na forma de empréstimo, vem numa doação com algum benefício no futuro que vai ser cobrado. Então a gente tem que repensar essa problemática aí do processo eleitoral, do financiamento da campanha dos candidatos. Financiamento à parte, voltando à questão do aeroporto de Cláudio, da questão da Petrobras, será que a gente vai ter uma campanha nessa linha aí, Heraldo? Você fez o aeroporto de Cláudio, não merece confiança, era da família, você era a gerente ou a gestora da Petrobras na época, não é? Ministra-chefe da Casa Civil, presidente do Conselho Gestor, o Conselho Administrativo da Petrobras, aprovou a compra de Pasadena, que deu um mega prejuízo à empresa. Enfim, será que vai ser isso, não? Eu acho que sim, isso aí vai ser lembrado da campanha. Em relação à fraude aí da CPI, depois os congressistas reclamam da
falta de confiança externada pela população, pela nação, né? Quer dizer, ficam zombando do povo brasileiro com essas tramóias, depois reclamam. Agora, em relação aos aeroportos, eu tenho uma posição contrária do Pacila. Eu acho que, embora não concorde com o aporte de recursos para Cuba, mas de qualquer maneira Cuba é um país, é uma nação, sob um regime combatido por muitos, mas admirados por outros, e de qualquer maneira penso que foi um empréstimo. O BNDES é um banco que faz empréstimos. Se vão pagar amanhã ou depois, não sei. Com etanol, com charutos, enfim. Agora, esse lá de Minas Gerais, eu acho que é muito mais complicado, porque me parece uma ação para privilegiar terceiros da vida privada. Quer dizer, você coloca lá investimentos numa área privada que está em litígio, depois você vai ter que indenizar essa mesma área, e esse mesmo candidato, hoje a presidente da República, se utiliza desse aeroporto, se utilizou enquanto governador, depois senador, enfim, a família dele também, e ele demorou muito para dar a resposta, né? Demorou demasiadamente. Se desse a resposta ali com toda a precisão, que dissesse, olha, não sabíamos, ou já estava prestes a se resolver a quem efetivamente pertence a área, mas era um projeto de expansão, de desenvolvimento daquela região, contando com mais um aeroporto, coisa e tal, mas se calou, ficou muito tempo calado. E tudo isso vai ser explorado. Agora, o que chama atenção também, Boturão, é o distanciamento da população em relação às eleições desse ano. Então, uma coisa tão amorfa, não é? Ninguém se interessa por absolutamente nada. E isso é perigoso na medida em que os maus políticos se aproveitam dessa omissão, desse deixa para lá da população e não acompanhar. Eu vi uma notícia de futebol aqui, né? No site aqui que eu estou pesquisando aqui, e o Heraldo acabou de falar desse distanciamento da população em relação à política e às eleições. É mais ou menos o que aconteceu, me lembra um pouco a Copa do Mundo, né? O que demorou para pegar no breu, Foi. Não é? O interesse da população brasileira, do povo brasileiro, em geral, né, Pacilo? Pela Copa do Mundo no Brasil, o que demorou para pintar de bandeirinha verde e amarela em carro, de bandeirinha verde e amarela em janela aí nos prédios aqui na cidade, enfim, na grande São Paulo mesmo, a gente passa fim de semana aí, às vezes, circulando por aí, por essa região importante do estado. Então, é uma coisa impressionante. E a campanha eleitoral, eu acho que vai ser pior ainda, viu? Embora a campanha vá para a TV e para o rádio daqui a alguns dias, né? Eu acho que talvez isso vai instigar um pouco o eleitor, porque há uma descrença geral, né, o Boturão, o Heraldo. Você não tem renovação, por isto que eu particularmente tenho uma visão contrária às reeleições, né? Você não renova, você tem mais dos mesmos, e aí um tiririca da vida acaba sendo eleito com 1 milhão de votos, 1,5 milhão, porque é um voto de protesto, né? Como já foi o Cacareco, o Zé Macaco, etc. Mas não se repete, né? Não deve repetir, mas eu acho que o inconformismo... 1 milhão e tantos, acho que não. Mas... 1 milhão e 200? Você acha que ele volta? Volta. Não, volta, né? Porque se o Congresso faz essa palhaçada, né? Essa simulação para enganar o povo brasileiro, né? Palhaçada, mais um palhaço a mais, um palhaço a menos, eu acho que fica tudo do jeito que está. Por isso que eu sou contra a reeleição. Não fez um discurso, não fez um pronunciamento, não fez um projeto de lei, não fez absolutamente nada, ele vai voltar? Ele vai voltar porque é um voto de protesto. Por bom comportamento. Pelo menos ele não roubou nada. Não roubou, vai. Ele falou que ia dizer o que acontecia lá, então, não vamos sabia. ver agora. Mas agora eu acho que ele não soube de nada, viu? Fizeram uma palhaçada com ele. Agora, voltando nessa hipocrisia que houve aí, dessa simulação da CPI, eu acho que tem que ir todo mundo para a cadeia. Não é nem só você caçar o mandato, não. Porque isso foi uma desonra ao Congresso, foi uma disfarçatez com o povo brasileiro, isso foi um desprestígio ao mandato, e é inadmissível que essas pessoas continuem a representar qualquer interesse. Eles não têm moral, não têm discernimento, né? Estão lá para o interesse pessoal, interesse de grupo. Então, essas pessoas não têm legitimidade alguma para continuar representando o que quer que seja, qualquer interesse na República, principalmente quando se fala em nome do povo brasileiro.
Eu acho que fica aí um alerta bastante grande, esse pessoal tem que ser caçado. E, além disso, tem que ser preso, porque isso foi um crime contra o povo brasileiro. Olha, na verdade, a gente está aguardando aí a eleição começar, né? E outra questão também que vai pegar pesado aqui, né, no governo do Estado de São Paulo, apesar da grande vantagem que tem o governador Alckmin, de 50 pontos numa pesquisa, 54 na outra. Se a gente fizer a média aí, 52 pontos, né, contra o Paulo Scaff, que vem na sequência com 11% numa, 14 na outra, 15 na outra, né? Dá uma média de 13 pontos aproximadamente. O candidato PT bem mais distanciado, com 4, 5% das intenções de voto, né? É esse o problema que está acontecendo lá no sistema Cantareira, né? Cantareira está perdendo água por 15 meses consecutivos e o secretário Mauro Arce de Recursos Hídricos foi entrevistado na última sexta-feira pela manhã, até registrei aqui na Rádio Bandeirantes, né? Foi jogado à parede, né, pelos seus interlocutores, seus questionadores, né, naquele momento, né? E, na verdade, não conseguiu explicar, né, porque as pessoas estão convencidas de que há um racionamento branco, né, porque em determinadas regiões aí do estado está faltando água diariamente no mesmo horário, né? Então, isso significa o quê, né? Que, de alguma forma, a Sabesp está... Onde a água é controlada pela Sabesp, o serviço é prestado pela Sabesp, a empresa está lá, abrindo, fechando torneira em determinados horários. Claro, evidentemente, tentando prejudicar o mínimo possível a população, isso é óbvio, né? Tentando fazer com que não acontecesse os horários de pico, essa coisa toda. Mas que está acontecendo, está acontecendo. Me parece que esse tema, né, da questão da água, no serviço de água, enfim, né, o racionamento, o abastecimento de água, né, e a gestão do prefeito da capital, Fernando Haddad, que é rejeitada por quase 50% da população, eu acho que são temas interessantes que também vão pautar aí a campanha ao governo do estado, né? Doutor, nesse aspecto, eu acho que vai ser muito interessante, que vai desnudar, né, principalmente a questão do governo do estado. O problema é cantareira, é seca, etc. Faltou competência, faltou gente competente nos cargos responsáveis para prever, para criar solução. E eu vejo isso com muita tranquilidade a Sabesp. O seu Papa, já ex-prefeito, estava na Sabesp, antes e depois, voltou e agora colocou o chefe de gabinete dele lá. Será que é competência ou é interferência política, né? Então, e nisto, não só nesse cargo, mas em outros mais. Nós não colocamos nas administrações públicas pessoas competentes. Nós colocamos aquelas que têm compromisso político, estão envolvidas politicamente, e dá nesse arraso que dá aí, né? Faltando água no estado de São Paulo, um estado que está tecnologicamente preparado e que ninguém conseguiu prever isto. Então, o problema não é cantareiro, o problema é competência. E está faltando competência com esses quadros que passaram na Sabesp e que vai faltar muito mais água, vai secar se você não tiver gente competente lá. Heraldo, você acha que você vai pautar também a eleição do governo do estado? Acho que não tem como, né? A rejeição ao prefeito de São Paulo, que é do PT, e essa questão do abastecimento da água, no caso aí do governo dos tucanos, né? Exatamente. Não resta a menor dúvida que em muitas regiões de São Paulo o racionamento já começou mesmo. E agora me surpreende isso, dizer que o senhor Alckmin continua pontuando no topo das pesquisas eleitorais. O Pacilo falou do ex-prefeito, que hoje foi um quadro da Sabesp, voltou, deixou o chefe de gabinete dele lá, enfim. E lembrando também que, enquanto prefeito, não pagou a Sabesp. Precisou agora o prefeito atual fazer uma negociação lá, mais de 200 milhões, então eu acho que tudo isso contribui para a falta d'água, viu, doutor Pacilo? Contribui. Não só não pagou, também não fez a vistoria dos bombeiros em mais de 60 equipamentos. Então, eu acho que talvez, espero que essa eleição seja para desnudar alguns santos que estão por aí. E outra coisa, eu não sei também, eu acho que a imprensa também está falhando muito, não está mostrando quem é quem, né? Quem são os candidatos, sei lá. Você não pode fazer propaganda? Não pode, mas você pode mostrar o que um fez, o que deixou de fazer, ou o que deveria ter feito. O prefeito Haddad soltou uma na semana passada, que vai entrar para os anais também, né? São Paulo quer uma revolução. Os paulistanos querem uma revolução,
mas não querem que se modifique nada, né? E aí o presidente nacional do PPS, o deputado Roberto Freire, veio ao público responder, né? Dizer o seguinte: quem disse ao prefeito de São Paulo que os paulistanos querem algum tipo de revolução? O que eles querem é uma gestão competente, né? E aí aproveitou para atacar também o prefeito de São Paulo. Eu acho que no governo federal vamos ter esse embate aí curioso, né, entre a questão que envolve a Petrobras, a questão do aeroporto de Cláudio, e para o governo do estado vamos ter essa situação aí da gestão muito mal avaliada do PT em São Paulo, na capital paulista, não é, que é o cartão de visitas para o país inteiro, sem dúvida nenhuma, né? Cartão postal de uma gestão pública para o Brasil inteiro, e com relação a essa questão do abastecimento de água aí. Meu caro Pacílio, obrigado mais uma vez pela participação, hein? Obrigado a você, aos telespectadores, é uma satisfação estar podendo discutir aqui no painel Debates. Valeu, Heraldo, obrigado, hein? Obrigado a vocês. Vamos ver se a candidatura do Geraldo Alckmin vai fazer água mesmo, né? Voltamos amanhã, não é? A gente está sempre junto, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite, nosso painel regional Debates, e mais na frente um pouquinho, às 22 horas, o painel regional. Obrigado, tchau.